Este é o último programa da série Entrevista e Exame Físico, aspectos fundamentais para a avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. A seguir, veremos os procedimentos propedêuticos que devem ser realizados durante o exame do aparelho locomotor. O exame do aparelho locomotor baseia-se na inspeção que é possível ser feita logo no primeiro contato com o paciente, ou seja, no instante em que ele entra na sala de exames. Nesse momento, é possível fazer uma avaliação preliminar de deformidades e marcha. Em seguida, deve ser realizada a palpação. E, por fim, a avaliação do grau de mobilidade, comparando bilateralmente cada área. Durante a inspeção, serão observadas todas as formações anatômicas, tuberosidades, sulcos, assim como os músculos e tendões. É importante ter em vista a postura adotada, intumescências, edemas, abaulamentos e função do membro. Nesse sentido, deve ser observada a uniformidade, simetria e ritmo dos movimentos. Seguindo com o exame, devem ser observadas lesões, coloração da pele, sustentação e o tipo de marcha, assim como deformidades de membros inferiores como varismo e valgismo. Feito isso, é necessário avaliar a coluna vertebral. Podem existir deformidades como cifose, hiperlordose, escoliose e dorso curvo. Para finalizar, deve-se observar se há encurtamento dos membros e, finalmente, a ocorrência de movimentos involuntários como oscilações rítmicas, tremores e mioclonias. A inspeção do sistema muscular deve ser realizada sobre o contorno muscular, verificando-se a presença de atrofia, hipertrofia, hipotrofia e retrações musculares. Observar também a utilização de órteses e próteses, além de recursos para a locomoção como andadores, muletas, bengalas, cadeira de rodas e outros. A força muscular é avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades, como, por exemplo, um aperto de mão. Outra maneira é solicitar ao paciente que estenda totalmente o braço e, em seguida, a examinadora aplica uma resistência, impedindo que o paciente flexione o braço. Para os membros inferiores, é aplicada uma resistência na região do tornozelo e solicitado ao paciente que tente levantar o membro. A sensibilidade é avaliada quanto à sensação térmica, tátil e dolorosa, em diferentes pontos, de acordo com a distribuição dos dermátonos. A palpação é realizada nas partes moles e ósseas para detectar alterações álgicas, crepitação e estalido. É possível também notar alterações de gradiente térmico, tônus muscular como hipotrofia e hipertrofia, contorno, perda de continuidade óssea, alterações de massa como cistos e tumores e volume muscular.
O grau de mobilidade varia de paciente para paciente. Assim, torna-se necessária a realização de uma avaliação em todos os segmentos, a fim de determinar o grau de limitação do paciente em algumas atividades do cotidiano. Vejamos a seguir alguns procedimentos, cuidados e orientações para realizar esta avaliação. Para avaliar a extensão, mover a cabeça como que olhando para o teto. Flexão, encostar o queixo na face anterior do tórax. Rotação lateral, rodar a cabeça de um lado para o outro, de modo que o queixo se alinhe ao ombro. Inclinação lateral, peça ao paciente que tente tocar a orelha no ombro, formando um ângulo de 45 graus. Para a rotação externa e abdução, tentar alcançar por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Já para a rotação interna e adução, ele deve tentar alcançar o acrômio contralateral com o braço passando pela face anterior do tórax. Para a extensão, abduzir o braço a 90 graus. Vejamos agora como examinar o cotovelo. Vamos começar com a flexão. Flexionar o cotovelo do paciente tentando tocar o ombro com a mão. Para a extensão, estender o braço até o limite dado pela fossa olecraniana. Na supinação, o paciente com a palma da mão para baixo tenta voltá-la para cima. Na pronação, o paciente está com a palma da mão voltada para cima e tenta virá-la em direção ao solo. Flexão e extensão. O paciente deve estender e flexionar o punho. Para avaliar o desvio ulnar e radial do punho, mover o punho de um lado para o outro. E para a flexão e extensão, abdução e adução e oponência digital, peça ao paciente que feche e abra a mão, afaste e aproxime os dedos uns dos outros. Abdução. O paciente deve afastar as pernas ao máximo. Na adução, cruzar as pernas alternadamente. Flexão. Dobre a coxa do paciente em direção ao abdômen. Para a rotação interna e externa, girar a perna na direção medial e lateral. Extensão. Esticar o joelho. Flexão. O paciente deve dobrar o joelho. Rotação interna e externa. Rodar o joelho na direção medial e lateral. Flexão plantar e movimentação dos dedos. Peça ao paciente que ande na ponta dos pés. Dorsinflexão. Andar sobre os calcanhares. Inversão. Andar sobre a borda lateral do pé. Eversão. Andar apoiando-se na borda medial dos pés. Flexão. Com os joelhos eretos, peça ao paciente que se curve para frente ao máximo. Extensão. Ele deve tentar curvar-se para trás o máximo que conseguir. Inclinação lateral. O paciente deve inclinar-se do lado direito e esquerdo. Rotação lateral. Com o tronco fixo, ele deve girar a pelve de um lado para o outro. Ao término deste vídeo, vimos que o aspecto mais importante do exame físico dos membros é a inspeção. Ela deverá ser iniciada com a entrada do paciente, onde será avaliada a marcha e as deformidades, o que direcionará os demais procedimentos de coleta.